Hoje eu vou apresentar a devolutiva referente à atividade de problematização no grupo 6 da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. E aqui eles colocaram de forma bastante organizada, né, bem diagramada aqui no trabalho que enviaram, e até com o brasão da nossa universidade. Então, aqui eles colocaram os nomes, né, dos alunos. Então, os alunos que fizeram parte desse grupo 6 foram Iana Marinho, Geoacais Vitor, Letícia Dellinger, Maria Luísa e Wesley Souza. Então, caros alunos, aqui eu demorei com a devolutiva, né, em virtude dos desencontros, né, do documento, mas finalmente aqui estou lendo o trabalho de vocês, lendo e assim, fazendo também uma releitura, né, porque essa é a função do facilitador em uma atividade assim de problematização. Pois bem, antes de começar a ler, eu só gostaria de situar, né, porque esse vídeo geralmente eu deixo acessível para os meus alunos de turmas vindouras, então eu vou colocar aqui o contexto. O tema que eu coloquei, e aí os alunos, esse grupo 6, né, Iana e seus colegas, fizeram uma atividade de problematização. Então, nessa atividade, os alunos, a partir do tema, eles elaboram uma situação fictícia, mas referente à própria prática. Então, eles usam a criatividade para elaborar essa situação. E sobre essa situação eles vão definir os pontos-chave, vão definir também os estudos que eles vão buscar. Eles vão à busca, a partir desses pontos-chave, eles vão à busca na literatura e teorizar, né? Teorizar significa que eles vão buscar, né, na teoria conhecimentos que fundamentem a análise que eles vão fazer. E assim eles fizeram essa teorização sobre o tema que eu sugeri, que foi estresse de minoria, né, estresse minoritário, estresse social minoritário e adoecimento. Então, eles deveriam elaborar, criar uma situação que fosse uma situação compatível com o que acontece num serviço de saúde, na prática concreta, e a partir daí desenvolver todas aquelas etapas da problematização. E depois da teorização, apontar soluções para aquela situação. Então, aqui vou começar a apresentar inicialmente. Sim, mas antes disso eu estava situando aqui o nosso espectador a respeito dessa temática, né? Então, na nossa disciplina, né, que é uma interseção entre a medicina e a diversidade cultural, emerge um amplo, eu diria assim, amplo e complexo, né? Amplo e complexo, talvez até a palavra crucial também se enquadre dentro dessa intersecção para os profissionais da saúde. Então,
o estudo do estresse de minoria e seu impacto no adoecimento é um tema assim, muito instigante e tem sua complexidade. Então, a medicina é uma disciplina que transcende fronteiras, abraçando a diversidade de culturas, de origens, de grupos e de grupos identitários, né, das minorias sociais. E nesse contexto, os profissionais da saúde enfrentam o desafio de entender como fatores socioculturais, muitas vezes negligenciados ou não percebidos e por isso negligenciados ou negligenciados por fatores relacionados ao preconceito, à discriminação e à estigmatização da própria digamos, classe, né, de profissionais da saúde, da categoria profissional de profissionais da saúde. Então, é preciso que os profissionais de saúde desafiem esses fatores, né, socioculturais e muitas vezes esses fatores afetam, muitas vezes não, sempre afetam de uma forma mais intensa ou menos intensa, mas afeta a saúde do paciente, a saúde dos usuários do sistema de saúde. E isso acontece de uma forma bastante insólita, de uma forma bastante que gera sofrimento em pessoas que pertencem a minorias sociais, né, ou culturais. Então, a partir daí, a gente pode também destacar que esse tema é particularmente relevante na nossa sociedade, não é? Que hoje vive, não é? Um globalismo e uma sociedade diversificada em que pacientes e médicos fornecem, ou melhor, trazem, né? Na verdade, trazem consigo no encontro clínico diferentes referências, diferentes valores, diferentes experiências de vida, não é? De visão de mundo. Então, o estresse de minoria é uma manifestação do impacto psicossocial das disparidades de poder e da discriminação sistêmica que afetam grupos minoritários socialmente, podendo resultar em problemas, né, de adoecimento físico e mental importantes. Então, esses aspectos, como uma introdução, são importantes e nessa atividade de problematização, o objetivo nosso foi explorar as complexas interações entre a diversidade cultural na medicina, o estresse de minoria e o subsequente adoecimento. Então, nós abordamos questões aqui como a importância da competência cultural e sempre está presente em todas as nossas atividades, né, como o profissional ele pode ser culturalmente competente na prática médica. E também a compreensão, né, das barreiras de acesso aos cuidados de saúde e aos desafios de identificar e abordar o estresse de minoria em um contexto clínico. Então, ao explorar esse tópico, os meus alunos do grupo 6 da nossa turma ficaram comprometidos, né, e se preparam como futuros médicos para enfrentar desafios da diversidade cultural na medicina de forma sensível, informada e eficaz. E assim promover, né, ajudar a promover a saúde e o bem-estar de todos os usuários do sistema de saúde, independentemente de sua identidade ou de sua origem ou de sua cultura.
Então, vou agora passar para a apresentação aqui, como eu já destaquei, o tema dado ao grupo 6 foi estresse social minoritário e adoecimento. E então vou pedir aqui a minha assistente para ajudar aqui na leitura do trabalho, né, do grupo 6. Então, vou pedir aqui uma colaboração, porque assim a minha voz pode repousar un poco. Situación problema. Jorge, de 26 años, proviene de una familia conservadora y extremadamente cristiana. Acho que minha assistente pensou que eu queria que ela fizesse essa locução, digamos assim, em espanhol, né? Que não é o caso. Então, vou pedir para que seja iniciada. Iniciada aqui. Muito bem, aqui. Agora sim, com minha assistente em português. Situação problema. Jorge, 26 anos, vem de uma família conservadora e extremamente cristã. Por ser filho do pastor, foi criado praticamente dentro da igreja e estudou numa escola militar. George se descobriu bissexual aos 16 anos em um acampamento da igreja, quando começou a nutrir sentimentos pelo seu colega de cabana e não contou para nenhum familiar. Durante 5 anos George tentou ao máximo suprimir como se sentia apenas namorando mulheres, o que não foi difícil devido à sua orientação sexual. Mas mesmo assim ele não sentia que podia ter a liberdade completamente expressa, o que causou um quadro de ansiedade crônica, fobia social e baixa autoestima, o que acarretou prejuízo acadêmico e profissional. Em processos seletivos, ele se inferioriza quando comparado aos outros candidatos e não tem percepção futura sobre si. Certa vez, quando estava caminhando, passou por um casal homoafetivo e sentiu raiva por não poder chegar ao mesmo nível de exposição que eles. Hoje em dia Jorge é assumido. Não tem acompanhamento psicológico e não mantém contato com sua família, não por escolha própria, mas por decisão de todos os seus parentes homofóbicos. 2. Observação da realidade e teorização. Percebe-se, portanto, que Jorge sofreu um estresse social gerado por sua condição minoritária, sendo um membro da comunidade LGBT+, e passando por um processo de opressão sistemática. Foi causado um adoecimento mental, que evoluiu para um caso psiquiátrico. Sob essa ótica, é possível inferir a maior fragilidade das minorias às intempéries sociais. O estigma é a marca que um indivíduo carrega, a bissexualidade de Jorge. Ela é percebida pela sociedade no geral como uma cicatriz nociva que vem sendo construída e se tornou um alicerce nas opiniões formuladas ao decorrer dos anos. Goffman, 1963. É notório, então, que as marcas do estigma podem impactar de forma nociva nos vários aspectos socioemocionais do indivíduo,
tomando como exemplo o personagem fictício Jorge. Como na sua visão sobre si mesmo e nas suas relações interpessoais, o que ocasiona, assim, uma exaustão que excede o ônus da própria doença. World Health Organization, 2020, 3. Pontos-chave. Conforme afirma Meyers em seu trabalho publicado no ano de 2003, e abordado de forma contextualizada na situação-problema criada pelo grupo. Algumas vivências da pessoa LGBT+ são perpassadas pelo estresse social minoritário, tais como círculo preenchido vitimização. Pode ser compreendida como qualquer forma de violência e rejeição relacionado à orientação sexual, círculo preenchido homofobia internalizada. Referencial estigmatizado que o indivíduo desenvolve sobre sua orientação sexual baseado no estigma social imposto. Círculo preenchido ocultação da orientação sexual. Se refere ao fato da pessoa LGBT+ não aceitar ou revelar sua orientação sexual para si ou aos outros, causando um sofrimento decorrente da não autoaceitação. 4. Hipóteses de solução e aplicação à realidade. A psicoterapia, como observado por Zachabe, 2014. Mostra-se essencial no combate às problemáticas de saúde mental associadas ao estigma e discriminação internalizados ou não sofridos por constituintes da população LGBTQIAP+. Isso através do fortalecimento do indivíduo para lidar com momentos de crise e para transformar estruturas já consolidadas, sendo capaz, inclusive, de reverter as próprias discriminações internalizadas. Além disso, a formação e fortalecimento de uma rede de apoio, para Jorge, pode ser altamente benéfico ao seu prognóstico. Isso pois, de acordo com a revisão integrativa realizada por Braga, 2017, a rede social, por meio de sua configuração e características, encontra-se associada ao aumento da resiliência no enfrentamento de situações discriminatórias e à diminuição de comportamentos negativos ao indivíduo adoecido. Estas foram as referências apresentadas pelos meus alunos do grupo 6. Apresentaram referências de 3 artigos acadêmicos. Um deles foi Rede e Apoio Social para Adolescentes e Jovens Homossexuais no Enfrentamento à Violência, publicado na revista Psicologia Clínica, em 2017. O outro, um artigo em inglês, em que, traduzindo-se, preconceito, estresse social e saúde mental de lésbicas, gays e populações bissexuais. Questões ou desafios conceituais e evidência de pesquisa. Publicado no Psychological Bulletin, em 2003. E o outro estudo foi intitulado Clínica LGBT, Contribuições do Psicodrama para a Superação do Estigma e da Discriminação, publicado na Revista Brasileira de Psicodrama, em 2014. Então, aqui estão as referências nas quais o grupo 6 fundamentou a sua análise no trabalho de problematização aqui apresentado. E aqui
vou fazer comentários, né, de praxe, e vou abordar, né, a teoria e também fazer uma análise sobre o que vocês apresentaram. Foi muito bem apresentado. Eu até esperava que o Jorge estivesse assim num contexto clínico propriamente dito, né? Então, claro, foi importante colocar suas vivências, né, durante a sua adolescência e depois, né, nos seus relacionamentos românticos e depois no momento, né, em que ele realmente assumiu a sua identidade bissexual e, ou melhor, sua orientação, né? Não é identidade, a sua orientação bissexual. Mas assim, isso, claro, que não tira o mérito, né, da criatividade de vocês, não tira o mérito da situação, problema que vocês elaboraram, né? Mas assim, seria importante colocá-lo também no contexto clínico. Eu compreendo também que vocês ainda não estão no ciclo clínico, né? Em breve vão entrar no ciclo clínico, mas assim, mostrar quais foram as manifestações do seu adoecimento. Bem, quando a gente fala em estresse de minoria, há que fazer uma distinção, né, entre estresse social, né, a partir da teoria do estresse. Então, as condições do ambiente social e não apenas os eventos pessoais são as fontes do estresse, que podem levar a efeitos nocivos, tanto somáticos, né, físicos, quanto mentais. Então, pode-se, portanto, como no caso que vocês elaboraram, esperar que o estresse social, né, desse jovem que que escondeu a sua orientação sexual da família, né, uma família conservadora, o pai, né, era pastor evangélico, e depois todo o sofrimento que ele passou em relação a esses conflitos, né? Que antes de serem conflitos com a, o seu próprio meio familiar e social, foram conflitos intrapsíquicos, né? Do próprio Jorge. Então, o estresse social ele tem um impacto na vida das pessoas que pertencem a categorias sociais estigmatizadas, incluindo as categorias relacionadas a outras identidades, né, como a de raça, cor, gênero ou de sexualidade. Então, de acordo com essas formulações, o preconceito e a discriminação que são relacionados com essa característica, né, com esse fator identitário, tal como as mudanças, né, que vão acontecendo, vão sendo precipitadas por acontecimentos da vida da pessoa, como no caso de Jorge, como vocês mostraram, podem induzir a mudanças que requerem adaptação. Então, Jorge precisou passar por um processo de adaptação. E podem ser consideradas como altamente estressantes. Então, a noção de que o estresse está relacionado, o estresse que eu falo, o estresse social, né, de minoria, está relacionado com estruturas e condições sociais e, ao mesmo tempo, digamos assim, assim uma questão interessante, né, instigante, mas conceitualmente é difícil. Então, é importante também, ainda que seja difícil fazer essa conceitualização, né, de estresse social de minoria, que essa
experiência, né, como a retratada no caso do Jorge, em que essas condições ambientais, sociais são estressantes, né, essa situação ela é estudada, né, sendo fundamentada, né, de forma teórica, pela teoria psicológica e por teorias sociológicas. E sugerem que, que a pessoa, no caso Jorge, deve ser vista em suas interações com o ambiente social. Então, é conceitualmente difícil, como eu disse, por isso, né? Porque a noção do estresse, em particular, foi concebida, né, desde a década de 80 por Lazarus e Folkman e se centrou em elementos pessoais e não em elementos sociais, né? Então, volto então a comentar essa tensão, né, entre conceituações sociais e pessoais ou objetivas e subjetivas do estresse. Então, só para comentar um pouco do estresse de minoria, né, tem toda uma teoria elaborada, né, do estresse social, e ela pode ser referida como estresse minoritário ou estresse de minoria, para distinguir o excesso de estresse a que os indivíduos de categorias sociais estigmatizadas estão expostos como resultado da sua posição social, muitas vezes, como nesse caso, minoritária. Então, a base para um modelo de estresse minoritário não é encontrada só em uma teoria. Nem o termo estresse minoritário ainda é assim usado de forma frequente. Em vez disso, um modelo de estresse minoritário é inferido a partir de teorias que já existem, teorias sociológicas e teorias psicológicas, teorias da psicologia social. E teorias relevantes discutem o efeito adverso das condições sociais, como preconceito e estigma nas vidas dos indivíduos e dos grupos afetados. Então, eu quis falar um pouco dessa conceituação de estresse social de minoria. Vocês não abordaram especificamente o estresse social de minoria, não é por isso que eu estou aqui para fazer essa releitura e fazer complementações. Porque, na verdade, assim, como eu disse, não é tão difundido o conceito de estresse de minoria, sendo um estresse social, né, e não um estresse pessoal, né, como estamos acostumados a, a discutir, né? Então, os teóricos sociais, eles já têm se preocupado com essa questão e sobre a importância do ambiente social para estudar essa questão. Então, isso vem desde a década de 50, 60, né, nos estudos de Emily Durkheim, né, sobre a ausência de normas como causa do suicídio. Isso é um estudo clássico, né, de Durkheim. Então, de acordo com Durkheim, as pessoas precisam de regulação moral da sociedade para gerir as suas próprias necessidades e aspirações. Então, existe até um termo chamado de anomia. Anomia é uma sensação que a pessoa tem de ausência de normas, ou seja, a falta de controle social e, por isso, não é, todo uma cascata de questões que podem levar ao suicídio. Por quê? Porque as necessidades sociais básicas do indivíduo não são satisfeitas. Então, é provável que a pessoa
que faz parte de uma minoria social esteja sujeita a esses conflitos, por quê? Porque a cultura, as estruturas sociais e as normas dominantes não refletem normalmente o grupo minoritário. Então, esse é o caso que, né, se aplica à situação, problema que vocês elaboraram. Então, a falta, por exemplo, de instituições sociais semelhantes ao casamento heterossexual que oferecem sanção, né, para a vida familiar, digamos, uma legitimação, né, social. Então, não existe para o casamento homossexual. Né? E, de forma mais geral, os autores têm explicado que as interações com a sociedade fornecem ao indivíduo informações sobre a construção do mundo. Então, a saúde fica comprometida quando essas informações internalizadas são incongruentes com a identidade, com a experiência, com os sentimentos da pessoa minoritária no mundo. Então, as teorias que são de psicologia social fornecem uma base assim para a compreensão dessas relações intergrupos, né? Grupos sociais e do impacto da posição minoritária na saúde. E teorias de identidade social e também da autocategorização ampliam essa compreensão psicológica das relações entre grupos e seu impacto sobre o eu, sobre o self, né, do próprio indivíduo. Então, essas teorias postulam que o processo de categorização, por exemplo, distinguir entre grupos sociais, desencadeia importantes processos, né, intergrupais, por exemplo, a discriminação, e fornece uma âncora para o grupo e a própria autodefinição. Né? Quer dizer, tem um vídeo aqui no nosso canal que menciona essa questão da identidade, né? Da identidade pessoal, da identidade social e da identidade cultural. Então, essas questões são estudadas pela psicologia social. Então, são esses aspectos que eu gostaria de destacar.